Sejam bem-vindos a mais um episódio do Três Elementos. Eu sou Emílio Garcia, do Blabologia, e estou acompanhado aqui de dos meus dois grandes amigos, dos meus dois outros elementos, do que você quiser chamar, do meu amigo Pirula, do canal do Pirula, e o senhor Carlos Ruas, num sábado qualquer. Espero que todos que estejam assistindo estejam bem. E hoje, meus amigos, nós vamos falar da minha teoria que explica os seres vivos. A teoria que nós vamos discutir, Carlos Ruas, nós vamos falar da teoria do design gambiarra. Design gambiarra? Teoria do design gambiarra. Como assim? Vamos refutar a evolução. Vamos refutar o design inteligente. Nossa, ou talvez não vamos refutar a evolução. Eu estou ansioso por este momento. É a teoria do design gambiarra. Então você quer dizer que não existe alguém, uma mente por trás de tudo? Ou que se existe, talvez não seja tão inteligente assim? Não, talvez ele seja inteligente, mas com certeza ele é o ser vivo mais, ou ser qualquer coisa, gambiarrento que já existiu no universo. Ele não está usando o melhor das suas capacidades. Cara, de vários deuses que podiam criar a gente pegou logo mais de gambiarrento. O mais gambiarrento. É, Pô, cara, faz direito, ajeita essa laminha aí. Não, Exato. pera aí, bota esse galho aqui, ó. Passa essa fita, pronto. Olha, chega vai ser. Vou gastar 3 dias pra... Deus, a gente precisa... Você vai ter que refazer isso, não tá entendendo? Refazer dá muito trabalho. Por que a gente não adiciona isso aqui? Mas aí ali vai dar um nó. Mas ele vive. Pois é, Deus só fez a gente no 6º dia, né? Foi um dia e ele nunca mais fez um recall. Não fez. Ou seja, se deu problema de depois quando saiu da fábrica, nunca mais voltou pra fábrica pra corrigir. Mas tem uma coisa que me incomoda que a gente vai falar durante essa live, Carlos Ruas. É porque ele acertou o design em outros lugares. Olha aí. Tem outros bichos que a gente olha na natureza que a gente olha e fala assim, pô... Mandou bem. Aqui funciona, aqui funciona. Olha só, aquele erro que tem na gente, nesse bicho aqui porque ele fez depois. Não, mas a gente não foi feito depois? Não, foi outro. Alguém fez por ele. É aquela coisa, ele tem funcionários. Ele terceirizou. Ele terceirizou, olha só, alguém entregou um anjo melhor. perfeccionista falou. Eu tenho outra explicação, que talvez seja melhor que essa. A gente é serviço do estagiário. Era pra gente ser o mais importante, mas... Dá pro estagiário treinar lá. Sabe qual é o nome desse estagiário? Prometeu. E não cumpriu. Porque na Grécia Antiga, Zeus terceirizou. Falou pro Prometeu, faz os humanos aí. Faz os humanos aí que eu vou ficar na minha rede. Foi terceirizado. A criação humana é terceirizada. Então é isso. Foi do barro. PJ. Prometeu era PJ, não? Foi do barro, mas foi terceirizado. Entendi. Então o que eu fiz para preparar o roteiro para a live de hoje foi olhar pra gente, porque eu tinha 2 abordagens para fazer. Porque a gente consegue perceber gambiarra tanto na gente, então eu poderia ter escolhido falar do nosso corpo, as coisas do nosso corpo que parecem gambiarras, e a gente consegue olhar para outros bichos, como por exemplo, tem uma veia, Carlos Ruas, ou uma artéria, agora eu não lembro se é veia ou artéria, mas é um vaso sanguíneo, que sai de um ponto da cabeça da girafa aqui, e vai para um ponto do ouvido que um nervo. É um nervo vago. É um nervo vago. É um caminho que poderia ser de 3 centímetros. Isso, mas ele desce o pescoço da girafa inteiro, passa por baixo da clavícula da girafa e sobe o pescoço da girafa inteiro para chegar num ponto que é 3 centímetros do lado. É a gambiarra máxima. Tanto que tem um vídeo muito legal no YouTube de um zoológico em que eles mostram o nervo vago. Então eles abrem o pescoço da girafa, dissecam a girafa e eles seguem esse nervo inteirinho, ele passa lá embaixo no corpo da girafa, sobe, o nervo tem 4 metros de comprimento para fazer um percurso de... E isso é porque vamos refazer? Não. Refazer dá muito trabalho. Porque o problema é a linha de montagem. Não dá para ser diferente, porque a linha de montagem é para um bicho de pescoço curto. E aí o pescoço ficava aqui e o negócio tem o caminho mais rápido. Não, o negócio é o seguinte, é que tudo aqui envolvendo o nosso pescoço, a gente tem que lembrar que a gente é peixe. Tem que lembrar, nós somos peixes. Então, tudo que deriva daqui, tudo que vem daqui na formação embriológica, o pessoal aí que está assistindo que estudou medicina, alguma coisa assim, sabe? Você tem aquelas fendas branquiais, que são os arcos branquiais, né? Que nos peixes que ainda tem formato de peixe, são as brancas, né? Que usa para respirar, né? Que ficou aqui abrindo. No nosso caso, a gente não tem.
né? O pulmão tomou esse lugar. E aí a gente consegue ver a evolução disso daí olhando para peixe pulmonado, por exemplo, que tem os dois, né? Tem tanto as brancas quanto os pulmões. Então a gente sabe de onde deriva uma coisa da outra, do ponto de vista embriológico e genético. E o que a gente sabe é, por exemplo, o primeiro arco branquial viraram as mandíbulas, né? E aí você tem o nervo, as artérias e o osso. Aí o segundo arco branquial virou o aparelho ióideo embaixo e a columela no ouvido, que é o nosso estribo. Uhum. Aí terceiro, quarto, não sei o que, e vão virando. No nosso caso tem também cartilagem da traqueia, tem uma série de coisas que vão se transformando. Só que as veias e as artérias e os nervos que passam por aqui, eles têm que obedecer uma certa ordem, porque as coisas são montadas daquele jeito. Então, por exemplo, você vai passar à esquerda daqui. Por quê? Porque é assim que é montado. E nos arcos branquiais isso talvez faça até um sentido biológico. Mas tem uma posição muito boa. Exatamente. Para um tubarão, aquilo lá é o melhor esquema. É o melhor caminho. Tá o balpleno do tubarão tá aí há sei lá quantos milhões de anos, 300 milhões de anos, e tá funcionando muito bem. A girafa esticou o pescoço, né? E no caso da girafa, não é nem que houve um aumento do número de vértebras. Ela tem a mesma quantidade de vértebra que a gente, só que elas são muito compridas. Então, na hora da linha de montagem da girafa, acontece o mesmo que acontece com qualquer vertebrado. Passa aqui as fendas branquiais, faz aqui a artéria, o nervo, passa por aqui, por aqui, por aqui. Só que aí no caso da girafa, o negócio vai esticando, e o nervo vai dando a volta. Ele vai esticando junto, né? Tipo, aí você chega, não tem ninguém pra chegar e falar, ô, tá puxando o fio aí, solta, bota pra cá. Não tem ninguém pra falar isso. Desliga o fio e liga direto. Isso, tira, não. Aí fica aquele negócio lá. E aí quando você vai ver, você tem aquela corda gigante passando por sei lá quantos metros, mais de 2 metros de pescoço, e fazendo isso. E aí você tem duas explicações possíveis, na minha opinião. Uma explicação que é mais ou menos, que é um negócio chamado evolução, e a minha teoria, que é a teoria do design gambiarra. Design gambiarra. Que, na verdade, tudo é uma grande gambiarra. Tudo é uma grande fita crepe. É uma grande fita crepe. O cara pegou a massinha ali e fez... Esticou a massinha, o que veio junto, veio junto. É tão complexo isso que é curioso, né? Porque quem é criacionista, né, defende que a complexidade é tão grande que tem uma mente por trás. Na verdade, para mim é o contrário. É tão complexo isso que só a evolução para explicar. Que se tivesse um arquiteto, não conseguiria chegar a essa complexidade. Só a evolução para explicar essa complexidade. E nesse ponto que me incomoda da ideia desse... Principalmente, eu acho que é fundamental a gente separar algumas coisas aqui. Eu acho que existe uma galera que é criacionista, mas que fala assim, Deus deu o start em tudo... A evolução é um fenômeno que acontece. São criacionistas. Não, então, não são criacionistas nesse sentido, mas assim, existe uma força que deu start em tudo e que inclusive criou a evolução. Isso é uma coisa. Tá. A outra coisa é a pessoa falar que existe um designer, seja ele um extraterrestre, seja ele uma força divina. Não necessariamente Deus. Que aí vem com esse papel de não necessariamente Deus, que desenhou tudo. E por que desenhou tudo? Porque é complexo demais. Mas daí erra no básico. É isso que eu não consegui entender. Você consegue desenhar o ciclo de Krebs, que é um negócio bioquímico super complexo, mas você erra o nervo vago da girafa. Um negócio é super complexo e outro é só você desligar o fio de um lado e ligar do outro. E tem uma coisa interessante que eu sempre, o pessoal usa alguns exemplos de complexidade que seriam muito coisa, como o flagelo da bactéria e tal. Tem um que eu gosto muito quando eles usam, que é a cascata de coagulação sanguínea. Porque para formar a protrombina lá, o colágeno, as plaquetas, tal, não sei o quê, tudo para formar, para você gerar a casquinha do machucado, né? Tudo uma série de reações. É uma cascata de reações gigantescas, que são pelo menos 11 passos, cada um vai formando uma proteína diferente que liga na outra, que liga numa outra. Que tem um negócio, se não me engano, aí se não for corrige na tela, que chama máquina de Goldberg, eu acho que chama assim. Que é uma coisa da arte. Isso daí é do cinema, dos desenhos animados, que é muito comum. Que é uma coisa, que é aquelas armadilhas extremamente complexas para fazer coisas simples. Então eu me lembro sempre do Tom e Jerry, que assim, o Tom consegue capturar o Jerry, amarra ele, e assim tem um peso que vai cair em cima dele. Só que não é, ele amarrou o Jerry, poderia pegar aquele peso e jogar em cima do Jerry. Não.
Tem uma vela queimando uma corda. Isso, tem uma vela queimando a corda. O que vai acender a vela é uma mão falsa com um isqueiro que tá amarrada na máquina de lavar, que tem que ligar pra soprar o negócio lá, o taco de sinuca, pra não dizer negócio. Um troço absurdamente complexo, sendo que ele podia simplesmente pegar e jogar o peso em cima do Jerry. Ele podia comer o Jerry. E pronto. Mas não, você tem uma coisa com um monte de passos completamente inúteis, porque aqueles passos foram sendo adicionados um atrás do outro sem refazer a coisa anterior. De uma forma aleatória. Antes de precisar matar o Jerry, a função do negócio era pegar o taco de sinuca e derrubar a bolinha lá dentro. Tá. Aí você pega aquela mesa de sinuca e fala, cara, eu posso usar essa mesa de sinuca para ligar a máquina de lavar. E aí você adapta ela para ligar a máquina de lavar. Aí depois vem alguém e fala, cara, eu posso usar essa máquina de lavar para acender uma vela. Aí ela vai e põe o negócio para acender a vela. E aí, de repente, cara, esse mecanismo para acender vela é o que eu vou usar para matar aquele rato. Entende? Cada coisa vai usando uma função diferente e aí essas coisas vão acontecendo. Então, para mim, o exemplo da gambiarra é porque é isso. Seria tão mais fácil... Ter 2 passos, tem um passo. E daria perfeitamente para fazer isso do ponto de vista químico. Tipo, perfeitamente. Isso não é prova de inteligência nenhuma, isso é prova ou de uma gambiarra ou de uma burrice. Tipo, ou assim, falta do que fazer. Ah, tá muito fácil. Vamos deixar mais complicado, porque eu quero. Você tem muita coisa em biologia, que é isso que o Pirula tá falando, que na verdade é uma gambiarra mesmo, mas é uma gambiarra evolutiva. Você já tinha um caminho, esse caminho foi sendo modificado para criar outra coisa, que depois foi sendo modificado por seleção ou por qualquer outro mecanismo de evolução para criar outra coisa assim por diante. Eu fico imaginando uma pessoa tentando entrar com conteúdo na escola escrito criacionismo. E aí a pessoa da porta fala, aí, você não pode entrar com isso dentro de uma escola. E aí ele risca e escreve design inteligente. Ah, ok. Né? Foi isso que aconteceu. Na verdade, aconteceu de fato. Tem documentos disso. É importante dizer que design inteligente não está em pé de igualdade à seleção natural, teoria da evolução, nada disso. Mas é uma hipótese criada por quem tem um caminho criacionista em sua vida, né? Tem uma fé criacionista em sua vida. E tenta... Eu não sei se eu estou falando besteira. Não, você está certo. A história é justamente essa. E o design inteligente meio que defende que existe uma mente criadora e aí depois começou a evoluir. Até aceita a evolução. Não. Eles aceitam um pedaço da evolução. É muito pouco. Muito pouco. Foi desenhado do jeito que tá. Mas teve alguém que fez a coisa, isso soprou, deu vida, pronto. Na verdade, 99,9% do pessoal do design inteligente é literalista bíblico, só que não pode falar. Só para as pessoas então entenderem alguém criou. Então ele fala, alguém criou e veja bem. Aí você vai perguntar tudo que tem a ver com evolução, eles negam e falam que não existe. Né? Eles usam aquele 0,1% que acredita nos ETs, que acredita que pode ser para falar, tá vendo? A gente até tem um pessoal que pensa diferente, mas essencialmente é basicamente é criacionista bíblico. Mas a gente tá fugindo do assunto, porque eu não tô falando de design inteligente aqui, eu tô falando de design gambiarra, Carlos Ruas. Então eu tô apresentando um novo design. A gente vai vir semana que vem escrito com TDG. Teoria do design gambiarra na camiseta. A gente vai defender o design gambiarra. E aí, Carlos, eu fiz uma lista. Não, você que é o design gambiarra. Não, você vai... Eu vou te convencer. Tá bom, então. E convencerei Pirula de que somos uma grande gambiarra. E que o designer que era... Você tá falando que eu sou uma gambiarra? Eu sou uma gambiarra ambulante. Isso a gente já sabia. Isso a gente já tinha certeza. Mas vamos lá, vamos começar. Eu tenho um propósito, tá bom? Eu tenho uma missão aqui, eu tenho um propósito, eu sou perfeito, tá bom? Então vamos lá, senhor perfeito. O primeiro exemplo básico. Carlos Ruas, vou te perguntar. Me pergunta. Se você fosse um designer que fosse desenhar os coisa que eu sou, coisa que você é, formado. É verdade. Formado, eu tenho diploma. Diploma. Se você fosse um designer, como assim se eu fosse? Quem tem propriedade para falar aqui é você, Carlos Ruas. Ok. Então, você tá desenhando um bicho. Esse bicho come e respira pelo mesmo buraco. Não. Tem um buraco. É melhor dividir, né? Cara, por que não dividir? Essa é a pergunta. Por que ele tem que... Por que engasgar é uma possibilidade se eu fui desenhado? Pessoas morrem engasgadas. Pessoas morrem engasgadas. Porque come pelo mesmo buraco que respira. Exato. Isso é uma falha de produção. E aí a gente tem uma tampinha... Tem que fazer um recall, tem que fazer recall. Isso. E aí a gente tem a tampinha. E essa tampinha, ela fecha um buraco ou fecha o outro.
Então você tem lá, tá vindo a comida, e aí esse buraco que é único, ele se divide em dois. Um vai pro seu pulmão e outro vai pro seu estômago. Então, a gambiarra é a tampinha. A gambiarra é a tampinha. É aquela, o toco de madeira que você põe pro negócio não cair. Exato. Você põe essa tampinha tem dois buracos. Não, tem um buraco. Tem um buraco. Esse buraco se ramifica em dois depois. Em dois. Isso. Um vai pro pulmão, respira. O outro vai pro estômago. Isso. E em cima desses dois buracos, quando ramifica... Tem duas tampinhas assim? Não, tem uma só. Tem uma só. É. Que tapa um e tapa o outro? Isso. Agora você imagina assim, o cara foi lá e desenhou o buraco. Por aqui vai comer e respirar. Aí ele desenhou os dois canos quando teve que separar. Aí ele olhou e falou, opa, azedou. Por que azedou? Porque... E se cai comida... E se cai comida no pulmão? Que é o que a gente chama de engasgar. Aí o que ele faz? Resolvido. Ao invés de separar os dois buracos, Carlos Ruas... Vou botar uma tampinha. Meteu uma tampinha e safada. A culpa vai ser da tampinha. E a culpa vai ser da tampinha. Não vai ser minha. Imagina o desespero da tampinha. Ai, comida. Agora tá respirando. Comida. Eu odeio a minha vida. E é exatamente isso. Dessa tampinha, e cara. é por isso que você engasga. E você pode reparar que você engasga quando você tá comendo e às vezes um pedacinho de comida você dá uma respiradinha e esse pedacinho de... Um arroz. Um buraco errado, né? Um arroz. Fala, né? E aí ele entra pelo buraco errado, até dói. Quando você toma Coca-Cola, eu não tomo mais refrigerante, mas a Coca-Cola entra no buraco errado, ela tá literalmente entrando no seu pulmão, por isso que dói. Olha só. E aí... Fala. Não, a ideia é essa. Cara, você foi lá e errou o projeto. Você tá lá na mesa de desenho. Você, designer. Sim. Tá lá desenhando. Desenhou um buraco só, esse buraco ramifica. Olha que bonito ficou o desenho. Aí você olha e fala... Aí você tem duas alternativas. Ou você refaz o desenho, separa as duas coisas, ou você mete uma tampinha. Mas ele refez isso depois. Tem bicho que tem duas entradas. Do ponto de vista evolutivo, ele refez isso antes. Tem bicho que respira separado de comer. Existe animais... Os peixes. O peixe é separado. O peixe respira separado, porque ele não tem pulmão. Olha aí. Quer dizer, a maioria dos peixes, né? Tirando respira o peixe separado. Ou seja, tava indo bem. O que ele fez foi pegar o desenho do peixe e tentar... fazer uma gambiarra... Fazer uma gambiarra pra arrumar. Ele falou, você precisava ter pegado o peixe pra fazer? Fiquei com preguiça de pegar do zero. Peguei o desenho do tinha peixe. Um peixe ali. Isso, pegou e colocou as coisas no peixe. O pessoal costuma responder esse argumento aí da gambiarra, coisa por causa da fala. Mas o designer falou que você tinha que falar. E aí, como é que você vai falar se não for pela boca e se não puder soltar o ar? Então você tem que respirar e falar ao mesmo tempo, você precisa da boca. Então não tinha como separar os dois tubos. Não tinha, porque eu posso ter outro buraco para comer totalmente separado. Exato. Ou você pode fazer uma coisa que... Aí isso é interessante, porque a refutação dessa é meio complicada. Assim, já que você, um designer, pode fazer o que quiser, ele tem a liberdade para fazer o que quiser, você pode falar pelo nariz. Exato. Esse é o meu ponto. Você pode falar pelo nariz. Eu poderia ter dois buracos separados, com dois canos separados, um que eu uso para respirar e para falar, e outro que eu uso para comer. Eu posso falar pelo nariz. Sabe qual é a resposta? Fica feio. Não, só fica feio porque você não tá acostumado com Exato, só fica feio porque a gente não acostumado. é assim. Exato. Aparece um cara aqui, um ser de outro planeta que fala pelo nariz e vê a gente falando pela boca, fala, nossa, que feio. Mas aí você imagina, o anjo lá apresentou pro designer lá e falou assim, olha, Deus, eu fiz aqui um que fala pelo nariz. Fala pela boca, mas ele vai engasgar. Eu tô mandando. Tá. Então, tá bom. O chefe. Então o designer gambiarra, ele era tipo Steve Jobs. E com o nariz é uma boca em cada lado, né? Poderia ser. Fazer um dueto, né? Podia ser. Mas o designer é o designer Steve Jobs. Ele fala assim, eu quero que o clique seja diferente. E aí, a hora que ele quer que o clique seja diferente, ele manda na mão dos engenheiros que se virem. Certo? Então, essa boca, essa narina que fala aí não tá me agradando. Eu quero que seja na boca. Mas, senhor, vai ficar uma porcaria. Faz uma gambia aí que resolve. Okay. Gostou da primeira? Primeira, legal, gostei. Então, o meu designer gambiarra... Vale tirinha? Não, mas eu vou anotar aqui para passar essas ideias para Deus. A segunda, Carlos Ruas, e essa te interessa. Você sabe o que é próstata? Olha, meu avô sabe. Não, deixou de saber. Então, ele deixou de saber. Ele tirou a próstata. Tirou a próstata. A próstata é uma glândula que a gente vai encontrar em pessoas que se desenvolvem com pênis, com testículos. Tá. E a próstata tem um problema. No meio da próstata passa um caninho do seu sistema urinário que vai levar o xixi
para você fazer xixi, certo? O canal urinário passa pela próstata. Passa pelo meio da próstata. Pelo meio da próstata. Tá. E com a idade existe uma tendência, e isso a gente consegue ver em várias pessoas que têm próstata, dessa próstata inchar por uma inflamação, por um câncer de próstata. Com a idade você vai desenvolver algum problema de próstata. Uhum. E o maior problema de você ter um inchaço da próstata não é a próstata necessariamente, porque se não for um câncer, tá tudo bem. Espreme o canal urinário? Espreme o canal urinário. Então o problema de espremer o canal urinário é que você para de fazer xixi. Porque a próstata inchou. A próstata inchou e ela literalmente Aperta. esmaga o canal urinário. Será que é tipo uma pedra no rim? É pior que a pedra no rim, porque a pedra no rim ainda pode passar e sair, mas quando pode você ter um pisa na efeito mangueira. parecido. É como se você fechasse a mangueira. Pisa na mangueira e tipo, por que não tá mais saindo água? Exato. Tira o pé da mangueira. E aí sabe o que acontece? Isso manda um sinal pro seu corpo, os seus rins começam a sua bexiga enche, isso já dói pra caramba. Imagino. E aí acontece uma coisa que o seu corpo para de produzir urina, que é uma das coisas mais perigosas que podem acontecer, certo? E você começa a ficar doidão, porque tem a toxina... Começa a acumular toxina no seu As sangue e tudo toxinas mais. não são eliminadas e fica no seu corpo. Olha a solução que eu bolei Manda aí, manda para aí. eliminar essa gambiarra. E se o canal urinário passasse pelo lado da próstata? Uau! Porque dá. Ao Como invés de ninguém passar pelo nunca meio, Pensou nisso antes. não existe uma razão biológica, não tem nenhuma vantagem Em passar no meio. em passar no meio. Só passa no meio porque é uma gambiarra. Então vamos lá. Então, se ele passasse do lado, tem que mexer, Caruso, sem brincadeira. 1,5 centímetro pro lado. E resolveria. Pra sempre. Então, eu desenho Deus e eu tenho contato com ele. Ah, Então eu tô anotando É isso. tipo o Ah, Papa. É para fazer o recal. Anota. Para falar, ó, Deus, o negócio é o seguinte, ó, tem uma lista aqui de opiniões de amigos meus que poderiam melhorar pra gente fazer um recall do ser humano pra próxima geração. Mas me explica uma coisa. Ah. Por que foi como esse erro passou da linha de montagem? Por que ele passou? Não, passou porque alguém não revisou o projeto. Esse é o meu Estagiário. ponto, é a gambiarra. Agora, se você for explicar do ponto de vista dessa teoria porcaria aí da evolução, o que você ia dizer? Então, eu não consigo... Eu serei honesto. Não sei. Porque Porque tem passa um no monte de meio, coisa, né? inclusive, que a gente ainda não consegue explicar em biologia. Mas Da próstata eu não sei mesmo. eu tenho um Você chute. consegue explicar? Então Eu tenho explique para chute. nós. O que Opa. você falou? Como que a próstata incha? Quando, aliás? Quando que ela incha? Com o passar do tempo, com a idade, inflamação, Qual idade? cânceres. A partir dos 40 anos Deixa eu vai ligar pro enchendo meu. cada vez mais. Qual era a média de idade quando surgiram as... Sim. A gente, até 40 anos, grande parte dos humanos estariam mortos. Já tinha morrido. É. Então que diferença faz? E isso é uma coisa importante dessa tal de evolução aí, que é contra a teoria do design gambiarra. Que esses problemas de idade em seres humanos, como por exemplo de próstata, como por exemplo de câncer, do ponto de vista biológico, do ponto de vista de evolução, eles são um não problema. Nunca foram um problema a ser Nunca foram resolvido. um problema. Porque se você conseguiu se reproduzir antes de ter câncer, que é o que acontece na maioria das vezes, Ah, tá. isso não é um problema do ponto de vista biológico. Ah, você tem uma propensão a ter câncer a partir de 50 anos. Tá bom. Vou morrer com 45. morrer A com natureza 45, já já era tive pra você filho. ter sido descartada há muito tempo, Exato. cara. Você tá no lucro aí. Exato, Já exatamente se reproduziu, já fez seu papel no mundo. isso. Teve uma do designer gambiarra Ah, que eu aprendi estudando para essa live que me assustou. ah. O senhor sabe o que é escorbuto? Já ouviram falar em escorbuto? Falta de vitamina C. A gente aprende isso na escola, os Isso. marinheiros que começavam a ter problema e aí descobriu-se que era falta de vitamina C. Tem uma série no YouTube de um cara que ele conta umas histórias que aconteceram em ilha. Em ilha. Tá. Isso. E ele falou sobre essa questão do escorbuto em marinheiro e tal, não sei o que. Eu não conheço o cara não, mas o cara é legal, tem um canal Ele legal. fala de biologia de ilhas, ele fala de ilhas específicas. Isso, é uma Qual que é coisa o bem nome legal. dele? Eu acho que é Canal do Pirula o nome do canal, não é? Será? Cara, É. eu acho que é. Bom, não tenho pode ser, certeza. então, tá bom, tomara Agora- que seja. Agora, olha que louco. O escorbuto não. A vitamina C, ela é super importante com dois principais papéis no nosso corpo. O primeiro papel é que ele é um antioxidante. A gente começou a comentar ontem que oxigênio é um negócio muito reativo. Então a gente precisa de substâncias que segurem um pouquinho esse oxigênio para impedir que ele destrua as proteínas, lipídios do seu corpo. Então tem esse primeiro ponto. E o segundo, que é o que dá efeito mais rápido, é que ele é muito importante no ciclo do colágeno. Colágeno são proteínas da nossa pele e de outros tecidos
tecidos que vão manter a coesão da nossa pele. É por isso que os caras com escorbuto, eles começam a perder os dentes, por exemplo. Porque os tecidos, eles vão perdendo estrutura, certo? A gente só consegue vitamina C do que a gente come. Então a gente tem uma característica. Pô, eu não produzo vitamina C, então eu preciso comer de plantas que produzem a vitamina C. E aí o que eu pensava antes... Tem em fígado também. Oi? Tem em fígados não. também. De alguns animais, sim. Esse é o ponto. Então o que eu sempre pensei? Como que os marinheiros resolveram o problema? Laranja, pega a laranja seca, leva no navio, cada um tem a sua ração e vai ter a sua laranja e você vai repondo essa vitamina C. Eles faziam isso sem perceber. E aí, o que eu imaginava? Como glicose, só plantas produzem vitamina C. Então, todos os animais, na minha ignorância, todos os animais conseguem vitamina C do seu alimento. Mas o designer gambiarra não tirou a produção de vitamina C de todos os bichos. A maioria dos bichos produz vitamina C. Quem não produz vitamina C? Deixa eu procurar aqui, ó. No meu... Afasta aí. As aves não produzem vitamina C. Os macacos da ordem Aplorhini, que somos nós. Sim. Não precisa. Não produzem vitamina C, não precisa. Não somos só nós, né? Tem um monte que é o nosso grupo, que tem outros macacos do nosso grupo. Os os morcegos frugívoros, que são aqueles que comem frutos. E aí aqui tem dois que são muito importantes. Os porquinhos da Índia. Olha só. E as capibaras. Importante. Agora eu imagino o seguinte, Carlos Ruas. Não. Você tá falando no plural, então são as capivárias. As capivárias. Esse é o plural. Agora eu imagino assim, uma só é uma capivara. Capivara plural. Fiz o projeto. Vitamina C, importante. Vou colocar ali um metabolismo para produção de vitamina C em todo mundo. É importante para a planta? Planta produz vitamina C. É importante para peixe? Peixe produz vitamina C. É importante para répteis e anfíbios? Vitamina C em todo mundo. É importante para mamíferos? Grande parte dos mamíferos. É importante para os humanos? Sim, mas esses não. Para o chimpanzé? Chimpanzé? Não, esses aqui também não. Tadeus lá. Estagiário, você marcou todos os animais para receber vitamina C? Sim, chefinho, marquei todos os animais. Então tem certeza? Pode ir lá, dá play. Só que aí ele levanta o pé. Ai, quem derrubou essas folhas? Caíram umas 4, 5 folhas no chão. Foram todos os animais, Deus? Ele puxando o papel assim. Foram todos. Então imagina assim, ó. Você, Carlos, é a criação de Deus. Pois é, o motivo de tudo existir, o mundo gira em torno do meu umbigo e eu não vou produzir vitamina C. Isso. E o que mais me espanta é assim, se nenhum bicho produzisse, eu ia falar, beleza, isso é uma característica de planta. Mas a maioria dos bichos produzem. Um monte de bicho produzindo. Se você falasse que só os humanos não produzissem, você ia falar, é castigo do paraíso, porque caiu do paraíso. Mas por que morcego frugívoro, chimpanzé, porquinho da Índia? Capivara. O que eles fizeram de ruim no paraíso pra cair e perder também isso? Não era uma cobra que ofereceu o fruto pra ela. A cobra não tá nem aí, ela produz era a capivara. A capivara que tava lá oferecendo lá no Éden, esses bichos devem ter aprontado, eles se juntaram. Porra, vamos sacanear Deus. O chimpanzé jogou um cocô. Alguma coisa assim. Não, foi a capivara. Não, foi o porquinho da Índia. E aí, Deus, vocês estão ferrados, vocês não vão produzir mais vitamina C, não. Tchau. E aí a gente simplesmente não produz. Mas aí me fala, qual é a explicação dessa teoriazinha mequetrefe aí que é a evolução? É que assim, a gente tem o gene que produz vitamina C. Então, quando a gente foi fazer lá o genoma humano, nós procuramos o gene da vitamina C, a gente tem. Só que ele tá quebrado. Faltam uns pedaços. Ele foi meio deletado, assim. Então, o que eu acho... A explicação da teoria, da teoria é que alguém apertou o delete sem querer. Sabe quando você tá ali na correria? Ou por querer. Ou por querer. Pra dar aquela sacaneada, pra fazer a gambiarra. Exato. Mas como é gambiarra, acho que o cara tava fazendo alguma outra coisa meio rápida. E não apagou tudo. No copa e cola ali. Ou colou um pedaço em cima do negócio que não podia ter colado. É tudo gambiarra. Que coisa. A explicação que a gente tem é, como tudo é uma grande gambiarra, alguém colou errado. Que coisa. Colou um pedacinho onde não podia. E aí isso acabou desligando aquele gene na coitada da capivara.
E por que a capivara ainda está viva, o chimpanzé ainda está vivo, esses bichos estão vivos? Não sei. Não? Não sei. Será que não é porque eles têm uma dieta rica em vitamina C? Sim. E aí eles vão buscar a vitamina C em outras fontes. Exatamente. Que está em quê? Em frutas. Então será que é porque são justos os bichos que comem fruta e comem planta os morcegos olha que curioso. Olha que curioso. Frugívoros. Esses bichos todos são herbívoros. São todos. Todos herbívoros. Ou onívoros, não, né? as aves Não, também mas são onívoras. as aves você vai encontrar de tudo, mas daí, se você comer um inseto, você vai encontrar vitamina C no inseto. Não, no fígado, sei lá, uma águia... Isso, uma águia vai comer o fígado de outro mamífero, por exemplo, e aí ele vai achar a vitamina C ali. Tá ali. Meu caro amigo Emílio, eu estou começando, você está me convencendo. Eu tô falando. Eu estou virando um adepto, eu estou largando o design inteligente como adepto e estou abraçando o design gambiarra. Design gambiarra, ele explica tudo, Carlos Luz. Você vai ser um gambiarrista. Você vai ser gambiarrista. Você tem que começar a se admitir como uma grande gambiarra ambulante. E com orgulho, se orgulhar. Com orgulho, não, eu sou uma gambiarra. Né? Tudo que eu tenho... Bricolagem. Você abrir... Perfeito. Assim, o designer aqui, ó, fez uma bricolagem em você. Uma bricolagem. Ele, eita, Esta live é patrocinada pelaquela loja francesa que vende coisas para bricolagem, que eu não vou falar o nome. As pessoas que estão assistindo agora, que podem se confundir às vezes, né, a teoria da evolução não está em pé de igualdade com o design inteligente, porque ele é baseado em testagem. Design inteligente é uma hipótese, é uma ideia, né? E qual que é a diferença do design inteligente e o design da gambiarra? Nenhuma! Eles estão em pé de igualdade. Como assim? Porque ambos são hipóteses, ambos são ideias. Não, eu concordo com você. Mas eu estou chegando à conclusão que a gambiarra tem mais probabilidade. Muito mais. Né? Porque quando a gente olha, a gente é gambiarrado. Você é realmente um conjunto de gambiarras. Então precisamos corrigir aí muita coisa. E eu vou dar o último exemplo que eu trouxe aqui agora. Eu tenho mais gambiarras, mas aqui a gente vai falar do último. Tem uma coisa que o design inteligente sempre disse que era o suprassumo da complexidade irredutível, chamada olho. O olho humano é uma máquina perfeita. É uma máquina perfeita. O olho humano funciona perfeitamente. Eu tenho dificuldade em desenhar um olho humano. Só que, Carlos Ruas, e o Pirula tá segurando o óculos dele ali porque a máquina perfeita dele não funciona. Mas tá sujo. Não, mas assim, ó. Isso é uma gambiarra. É porque você... O cuidado que você tem que tomar é que você é um ser humano. Você é imperfeito. Eu pequei do paraíso, você pecou nasci do paraíso. Pecador. Mas o seu olho é uma grande gambiarra, Carlos. Porque lá no fundo do seu olho, você tem uma camada de células sensíveis, que são as células que percebem o sinal de luz que chega no seu olho. Tá. Certo? Certo. E essa camada de células sensíveis forma uma plaquinha no fundo do olho, que vai ter aquelas células que percebem cor, aquelas células que percebem luz e assim por diante. A gente tem que lembrar que o nosso olho é ligado ao nosso sistema nervoso, ele é parte do sistema nervoso. Então, cada uma dessas células está ligada a um neurônio, e esse neurônio vai levar esse sinal para o seu cérebro. Então, você tem um feixe de neurônios que sai dessas células e vai até o seu cérebro. Certo? Então imagina que eu tenho uma plaquinha, como se fosse essa televisão que está aqui atrás de você, e aí eu tenho um monte de pixels, e disso saiu um cabo, e esse cabo vai levar a informação para o seu cérebro. Tá. Vou perguntar para você. No seu caso, se você fosse desenhar, a luz está chegando aqui, gente, ó. Na plaquinha. Na plaquinha de células que está aqui. Entendem que a luz está vindo. O cabo ia sair daqui, do lado que a luz está vindo, ou ele ia sair de trás da plaquinha para onde vai para o cérebro? Ele ia sair de trás da plaquinha. Ele vai sair daqui. Então, você pegar a televisão, não tem um cabo aqui no meio da televisão. Tudo atrás. O cabo tá atrás. Pois é. Não é esse o melhor design? É bonito. No nosso caso, funcional. A plaquinha é ao contrário, ou seja, ela tem que ser transparente para a luz passar e pegar, e o cabo passa da frente da plaquinha. Não dá probleminha isso, não? Lógico que dá. Tem um ponto cego no seu olho. Esse é o probleminha. Tem um ponto tão cego no seu corpo, no seu olho, que você literalmente não enxerga por esse lugar. Por quê? Porque a plaquinha tá virada ao contrário. O ponto cego não é o nariz, não?
Então verde, pensa assim, ó, os cabos saem daqui e eles entram na plaquinha para conseguir passar. É como se tivesse um buraco no meio da televisão em que o cabo tivesse passando para levar informação para o cérebro. Ah, como se tivesse um buraco na TV pro cabo passar. É exatamente isso. E naquele ponto ninguém enxerga. Nesse buraco você não enxerga. É lógico, não tem acesso. Literalmente, assim, aquela hora que o pessoal tá montando a coisa e fala... Cara, a gente esqueceu de passar o cabo. Por onde vai passar Faz o um cabo? buraco ali, Tem uma passa. furadeira. Mas ficou horrível. Tá enxergando? Tá. Ah, então E Deus tá passando. Fica na frente do Tem buraco. que acabar, tem que entregar o projeto. Tudo bem? Tá enxergando? Tá. É Quase, exatamente quase. isso. Então imagina assim, ó. O seu olho é desse jeito. Isso é tão gambiarra que aí os caras falaram assim, ferrou. Como que a gente resolve isso? Então olha o que eu vou te explicar. O seu cérebro inventa os pixels. Ele preenche o buraco. Ele pega inventa... exatamente isso. Onde tem o buraco, você cria uma ilusão que pega informações do lado e coloca no buraco para você não enxergar Cara, uma um ponto inteligência preto. artificial. É exatamente Não isso. tem que preenche aquilo que não tem? É o Ele Photoshop pega do lado, que pega é o lá Photoshop, e preencha o fundo igual ali. Exatamente. Aí eu vou te contar um outro E segredo. por isso que a gente não vê um buraco quando a gente tá olhando? É exatamente por e isso. outra- Então tem um buraco aqui, Exato. que eu não sei onde, Exatamente. Isso. que Nos está seus dois sendo olhos. preenchido de uma forma ilusória. É. Ok. Mas E presta pior, atenção. Ok. e pior, Posso conviver Olha com lá. isso. pode dar defeito. Isso. E quando dá defeito, descola a membrana. Essa membraninha, essa televisãozinha, quando dá defeito, esses sensorzinhos, ele descola. Você tem um descolamento. Da retina. É. Ah. Porque o projeto é bem safado. Cara, a gente tem obsolescência programada até na gente. Exato. Caramba. Mas eu vou te contar uma coisa que deixa a gente ainda mais assustado. Ah. Eu não te falei que é tudo ao contrário, aí a célula tem que ser transparente, aí o cabo sai, passa pelo meio, a televisão furada. Aí você pensa assim, tá bom, mas esse é o único jeito de fazer. Mas aqui a gente tá falando da teoria do design gambiarra, meu amigo. É isso aí. Então a gente tem exemplo de como é feito certo, mas na gente é feito errado. A hora que você olha pro olho do polvo, Carlos Ruas, a retina é virada do lado certo. E o fio sai por trás da televisão. Olha só. Ou seja, algum estagiário fez direito é a Gambi, meu amigo. e aí copia, mas não faz igual. Copia, mas não faz igual. Aí o outro... Ó, tá aqui o projeto certo, É. mas você vai mostrar na reunião, você não pode fazer igual. Aí alguém fala assim, e se nós virássemos esse negócio ao Não. contrário aí? Não, os caras viraram ao contrário, eles... E Isso agora? O prazo é daqui reforça- 5 minutos. E agora, o que a gente faz? Fura esse negócio aí! Fura. Ou reforça a hipótese do povo ser alienígena e ver de outro planeta. Aí foi um outro deus Foi do outro que planeta. fez um design inteligente aquele outro planeta que fez do jeito certo. E aí caiu aqui o povo alienígena. Existe essa Isso ideia de seria povo ser verdade alienígena. se eu não fosse gambiarrista. O deus de outro planeta é melhor que o nosso deus. Você tá ofendendo a fé dele. Eu sou gambiarrista. Caiu aqui o deus. Ele vai aparecer em algum momento. A minha explicação é gambiarrista. O senhor Tá, pode desculpa, parar. eu não quis É a ofender. teoria do design gambiarra. Tá certo. Se der pra ser gambiarra, vai ser gambiarra. Tá bom. Nesse programa aqui a gente só trouxe alguns exemplos. A lista, Até Carlos porque Ruas. do olho dá pra falar mais Não, uns do quatro olho, só só do olho dá pra gente fazer Dá um pra episódio fazer só sobre segundo olho. programa. Dá pra fazer o segundo, um terceiro, eu planejo falar sobre outros bichos. Como adeptos do Nossa. culto como é que é? Ao design gambiarra, Design teoria gambiarra? do design gambiarra, TDG. Eu acho que devemos fazer mais programas, né, para demonstrar nossa fé e como somos devotos do design gambiarra. Exatamente. Tudo pode ser resolvido com um pedaço de fita isolante, um cabo de aço e um alicate. E mostre E um que clips. estamos errados. E um clips. MacGyver. Por que O o seu designer está acima do nosso? MacGyver. Gente, É que designer MacGyver ninguém vai Nossa, lembrar MacGyver hoje, né? MacGyver não. Seria MacGyver Ninguém um vai lembrar enviado? hoje. um representante, É um profeta? Não. profeta do designer gambiarra. Boa. É uma isso. boa. Mas quem está assistindo nem lembra quem é o MacGyver, cara. Infelizmente. A gente tá velho. E eu queria propor... Última coisa, hein, que a gente tem que ir embora. Eu já sim. tô ficando cansado, vai lá. Não, eu queria propor que, até se Deus estiver vendo essa live, que eu espero muito que ele esteja vendo, que assim como um aplicativo criado por humanos, que você pode fazer atualizações mensais para aprimorar, por que não a gente ter um botãozinho upgrade, né? Que aí Deus vê todos os problemas que está acontecendo com a gente, refaz com certos bugs, e aí que terminou o mês a gente aperta, e aí ploc, tudo isso se corrige. Né? Então, assim, é uma coisa criada por humanos, nessa atualização de aplicativos, que fica aí a dica, Deus,
para melhorar. É um conselho humilde. Libera a linha de código. Libera a linha de código, os programadores conseguem... Código fonte, queremos o código fonte! É isso aí, gambiarra impressa já. Exatamente. Ó, terminando aqui então, a gente vai voltar a falar da teoria do zero e gambiarra, é algo muito caro ao meu coração. Então a gente vai trazer outras gambiarrices da natureza aqui. Então, e eu deixo pra galera pensar e colocar aqui nos comentários a explicação do porquê o playground é do lado da lixeira. Isso é uma dúvida que eu sempre... Pô, você vai construir, vai desenhar, por que o playground é do lado da lixeira? Lugar, né? Então, se você gostou da live de hoje, comenta aqui embaixo por que o playground é do lado da lixeira. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Era isso. Pirulinha, beijo. Carlos Ruas, beijo. Gente, valeu, gente. Falou. Uou. Tchau.